Capítulo 884 Tesouro Artefato Santo Tradução Ciberrevisão Ed Padrim Li Ming seguiu um padrão, colhendo rapidamente todas as 12 frutas. As frutas de 4 ou 5 pés de diâmetro não podiam nem ser segurados em ambos os braços. Essas frutas do trovão eram todas cobertas com uma casca roxa que estava gravada com linhas. Embora fosse apenas a casca, podia-se sentir uma pura energia de origem do atributo trovão vindo delas. Li Ming desceu e pegou uma fruta do trovão. Ele hesitou por um momento e depois decidiu cortar diretamente a fruta. Nesse espaço estranho e desconhecido, era realmente um pouco arriscado comer uma fruta do Dao quando ele não tinha ideia de quais seriam os efeitos. Mas agora que ele estava sendo perseguido por outros, ele tinha que aproveitar todas as chances possíveis para aumentar sua força, a fim de aumentar suas chances de escapar até mesmo pelo menor percentual. Se ele se encolhia por algo assim, então de fato não havia esperança para ele. Li Ming colocou a fruta roxa no chão e arrancou o talo com a alabarda sanguinária da grande desolação. Um grande pedaço de casca foi arrancado, revelando a fruta branca pálida dentro dela. Uma fragrância tentadora flutuou no ar, levando consigo o sabor das eras. Li Ming escolheu especialmente a parte da fruta do trovão que ele abriria. A área em volta do talo era a única parte que não tinha as linhas de lei gravadas, então arrancar essa parte não importava muito. Ele tinha que manter o resto da casca intacto para poder meditar sobre os princípios do conceito de trovão contido nela. Ele certamente não podia tocar nessa parte. Tem um cheiro bom. Eu já comi um bom número de materiais celestiais, mas a maioria deles é extremamente dolorosa e faz todo o corpo doer e romper. Sem mencionar o gosto, esta é a primeira vez que o cheiro de uma fruta é tão perfumado assim. Li Ming não hesitou. Ele pegou um punhal e tirou parte da polpa da fruta. A polpa da fruta era branca e translúcida, como se fosse esculpida em jade requintado. Enquanto segurava um pedaço nas mãos, o aroma forte e doce era extremamente atraente. Que ótimo, rico e puro poder do trovão! Se um artista marcial sem o atributo do trovão comer isso, seu corpo explodirá por não conseguir suportar essa energia. Mesmo um artista marcial do atributo trovão pereceria se sua compatibilidade estivesse faltando. Não haveria maneira de resistir a um terrível batismo por essa energia do trovão. Li Ming usou sua percepção para investigar o pedaço da fruta e depois engoliu diretamente. Quando a fruta entrou em sua boca, ela se transformou em uma rica fragrância que se espalhou por todos os seus órgãos internos. Ao mesmo tempo, Li Ming também podia sentir um incomparável e puro poder de trovão difundindo-se por todo o seu corpo, precipitando-se em seus meridianos. Isso é tão confortável. Essa energia do trovão que seria fatal para os outros era imensamente prazerosa para Li Ming. Sem mencionar o conforto que se espalhou por seu corpo, até mesmo as feridas de sua batalha contra os escravos fantasmas foram imediatamente curadas. Li Ming não parou apenas comendo um pedaço. Ele continuou a comer. Esta fruta de 4 ou 5 pés de diâmetro poderia alimentar uma família por vários dias. No entanto, para um artista marcial, uma vez que seu consumo de energia era grande, seu apetite também era. Se eles não usassem a energia de origem do céu e da terra para se restabelecer e dependessem apenas de comida, então a quantidade de comida que eles teriam que comer simplesmente não poderia ser calculada. Li Ming comeu um terço desta fruta de uma só vez. Quando os sucos violetas saíram de sua boca, Li Ming não perdeu nada. Ele limpou com os dedos e lambeu-os com estalos altos. Isso é delicioso. Li Ming arrotou e realmente cuspiu o trovão roxo. Li Ming sentiu como se todo o seu corpo estivesse cheio até a borda de energia, como se tivesse quantidades infinitas de poder dentro dele. Atualmente, se ele encontrasse aqueles vários escravos fantasmas novamente, Li Ming estava confiante de que poderia derrotá-los sozinho. Além disso, ele também seria capaz de resistir ao coice da alabarda sanguinária da grande desolação. Essa fruta é tão estranha. Isso está fazendo com que o poder do trovão dentro do meu corpo se torne ainda mais profundo, a ponto de estar moderando o meu corpo. Meu cultivo já atingiu o pico da segunda etapa da destruição da vida e já alcancei o limite de energia que posso conter.
Se eu der mais um passo em frente, esse será a terceira etapa da destruição da vida. Estou confiante de que poderei atravessar a terceira etapa da destruição da vida agora, mas fazer isso neste ambiente é muito perigoso. O caminho das artes marciais era assim. Desde que a base de uma pessoa fosse sólida o suficiente, cada avanço traria progresso e força incomensuráveis. Em velocidades astronômicas. Quando Li Ming quebrou o reino Núcleos Rotativo e entrou na destruição da vida, sua fundação era muito sólida. Enquanto ele reunisse energia o suficiente, ele seria capaz de atravessar outra etapa da destruição da vida. Não havia muito mais que ele precisaria considerar. Mas, quanto a um artista marcial comum, suas chances de sobrevivência, mesmo que tivessem energia o suficiente, estavam repletas de perigos e angústia. Eles teriam que procurar por todos os tipos de medicamentos e materiais preciosos que aumentariam suas chances de atravessar a destruição da vida com sucesso. Caso contrário, eles simplesmente morreriam na forma de uma nuvem de cinzas. Li Ming pensou por um momento e depois dissipou todos os pensamentos de passa para a terceira etapa da destruição da vida aqui. Para fazer isso, ele precisaria desintegrar completamente seu corpo e se temperar com energia de origem. Este era um processo altamente perigoso que não podia tolerar qualquer perturbação. Caso contrário, não haveria ossos sobrando dele. Neste reino dimensional, era possível que o perigo pudesse acontecer a qualquer momento. E cruzar a terceira etapa da destruição da vida também exigiria vários dias. Era improvável que ele fosse capaz de passar esses dias em paz e sossego. Quando Li Ming estava prestes a guardar o resto da fruta, seu coração de repente foi movido. Isto é, no fundo da árvore divina de trovões, por causa do campo de energia elétrica que rodeava essa área, havia uma grande interferência na percepção de Li Ming. Mas depois de comer a fruta do trovão, sua percepção aqui aumentou muito e ele descobriu que havia algo estranho no fundo desta árvore divina de trovões. Li Ming contornou a árvore divina de trovões. O tronco dessa árvore divina era grossa, tendo quase meia milha. Quando Li Ming chegou ao outro lado, descobriu que havia um esqueleto humano sentado de pernas cruzadas dentro das raízes da base. Este esqueleto era translúcido e brilhava, como se fosse esculpido do mais precioso jade. Havia uma gema de 7 cores embutida entre as sobrancelhas do esqueleto que emitia lindas luzes deslumbrantes. Este tipo de gema certamente não era usado para decoração. Obviamente, foi produzido a partir de algum tipo de método de cultivo. Eu me pergunto que tipo de método de cultivo místico é este que pode produzir um cristal divino entre os olhos. Embora Li Ming quisesse arrancar o cristal divino e estudá-lo, ele não deixou sua cobiça tirar o melhor dele. Este esqueleto estava emitindo uma aura fraca e poderosa. Li Ming sabia que esse tipo de aura era um campo de energia. Mesmo que o dono deste esqueleto estivesse morto há dezenas de milhares de anos, o campo de energia em volta dele ainda permanecia aqui, sem se dispersar. Era difícil imaginar exatamente que reino ele alcançou antes de sua morte. Ele não sabia por que uma figura tão extraordinária estaria sentada aqui. Ele poderia ter chegado ao fim de sua vida e estava tentando fazer um último avanço. Ou ele foi emboscado por outros e morreu de feridas fatais. Mas não importava o que acontecesse, Li Ming mantinha uma profunda reverência e respeito por um personagem tão incrível. Ele naturalmente não faria algo tão vil como destruir o esqueleto dessa pessoa. Ele não deve ser o mestre do Templo das Maravilhas. Li Ming descobriu que havia um anel espacial e uma braçadeira na mão esquerda do esqueleto. A braçadeira brilhava com uma luz fraca. Mesmo depois de 100.000 anos, sua magnífica luz ainda não diminuiu. Este era obviamente um tipo de tesouro. Li Ming inclinou-se profundamente na direção do esqueleto e depois retirou com cuidado o anel espacial e a braçadeira. Essa braçadeira é um artefato santo. Depois que Li Ming investigou a braçadeira, ele chegou a essa conclusão que o deixou chocado. Esta foi a primeira vez que Li Ming viu um artefato santo em forma de bracelete. Todos os artefatos santos e tesouros normais que apareceram no continente da queda do céu eram principalmente armas ou armaduras.
Havia poucos, bem poucos acessórios tesouros, e quase nenhum artefato santo desse tipo. É muito ruim Mugwang não estar aqui, senão eu poderia perguntar a ele sobre isso. Li Ming balançou a cabeça e prendeu a braçadeira no pulso. Ele podia imediatamente sentir uma profunda tranquilidade emergir do fundo de seu coração, como se sua própria alma estivesse sendo gentilmente limpa. Naquele instante, a percepção de Li Ming se tornou mais aguda e seus pensamentos se tornaram muito mais ágeis e claros. Enquanto ele pensava em algumas percepções sobre as leis do tempo que o ancião da boa fortuna deixou para ele, que ele ainda não tinha sido capaz de compreender, de repente ele desenvolveu algumas ideias e direções positivas em sua mente. Isso fez com que ele ficasse muito feliz. Este é um artefato santo que pode melhorar a força da alma. Pode até aumentar a percepção até certo ponto. Ele nunca tinha ouvido falar de um artefato santo com tal efeito no continente da queda do céu. Ele nunca havia imaginado um contendo tais efeitos benéficos. Mesmo no reino dos deuses, os artefatos santos que conferiam efeitos especiais eram relativamente escassos. Seu valor era muito maior do que o de um artefato santo ofensivo ou defensivo normal. Entre os artefatos santos, aqueles com valor mais baixo eram os artefatos santos ofensivos. Os artefatos santos defensivos eram várias vezes mais valiosos, e os artefatos santos com efeitos especiais eram várias vezes mais valiosos que os defensivos. Mas esse tipo de artefato santo normalmente aumentava as habilidades defensivas ou ofensivas. Quanto ao aumento da percepção e força da alma, havia poucos desses tipos de artefatos santos. Se este ancião supremo que morreu aqui pudesse ter tal braçadeira, então sua força antes de sua morte superaria até a imaginação mais louca de Li Ming. A intensidade da força da alma não estava relacionada à percepção, mas isso não significava que essa fosse a única relação entre elas. Atualmente, a percepção de Li Ming era considerada boa, mas não no auge de seu talento. Ele poderia ser considerado apenas decente o suficiente. Quanto a este artefato santo, embora não pudesse aumentar muito a percepção, ainda era extremamente precioso. O efeito que isso teria nas futuras meditações de Li Ming sobre as leis poderia ser imaginado. Dos últimos 4 portões dos 8 portões internos escondidos, o portão da abertura está localizado no cérebro. Depois de abri-lo, também pode aumentar minha percepção de maneira semelhante. Com esta braçadeira somado a isso, eu terei uma compreensão muito melhor de contemplar as leis do tempo e do espaço no futuro. Quando Li Ming pensou nisso, ele começou a investigar o anel espacial deixado para trás no esqueleto. Quando ele olhou através dele, ele imediatamente respirou fundo. Este era um anel espacial. Para um anel espacial comum, havia um espaço em miniatura trancado dentro dele. Este espaço poderia ser chamado de uma dimensão menor, mas a verdade é que era muito inferior a uma verdadeira dimensão menor. O espaço dentro de um anel espacial não era capaz de manter a vida. Além disso, era altamente instável. Dependendo da qualidade de um anel espacial, o espaço interno entraria em colapso após centenas ou milhares de anos. Mas, quanto ao anel espacial na mão de Li Ming, havia realmente um verdadeiro mundo contido nele. Este mundo tinha grama, luz solar, rios e lagos, e até mesmo árvores. Sem dúvida, este anel espacial tinha a capacidade de conter seres vivos. Este era uma dimensão menor completa. Uma dimensão menor contida em um anel espacial. Li Ming não pôde deixar de elogiar a força tão poderosa que poderia fazer isso. Este é o 5º nível do conceito de espaço, gênese espacial. Li Ming de repente se lembrou das palavras do ancião da boa fortuna. Sem erro, este anel espacial deve ter sido forjado por um ancião supremo com uma compreensão surpreendentemente alta das leis do espaço. Havia a possibilidade de que fosse o dono desses ossos. Quando Li Ming estava prestes a procurar mais um pouco no anel espacial, nesse momento seu coração ficou frio de repente. Ele se virou para ver as sombras de várias pessoas aparecendo a milhas de distância. Escravos fantasma. A primeira reação de Li Ming foi pensar que aqueles que o perseguiram finalmente o alcançou.
Mas com algum choque, ele olhou mais de perto para ver que na verdade não eram escravos fantasmas, mas eram artistas marciais dos 4 reinos divinos. Eles eram vários dos artistas marciais que inicialmente haviam entrado no Templo das Maravilhas na frente de Li Ming. Para um artista marcial de alto nível, da destruição da vida e acima, a visão deles permitia que eles vissem tudo a dezenas de milhas de distância, como se estivesse acontecendo bem na frente deles. Em outras palavras, eles tinham visto tudo que Li Ming tinha feito até agora. Isso fez com que Li Ming franzisse as sobrancelhas. Quando chove transborda. Ele não havia resolvido o problema dos escravos fantasmas, mas agora outro problema havia chegado. Nesse templo cheio de perigos, Li Ming não podia desperdiçar seu tempo